Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a tarde muito agitada no Vascão. Finalmente está muito perto de ser vendida a nossa SAF e já está encaminhada a venda para um investidor. E se especula muito que esses investidores são o pessoal da Crefisa. Vamos falar bastante desse assunto no nosso vídeo, mais detalhes da recuperação judicial. Vamos falar também de jogadores que vêm ganhando importância no elenco vascaíno. O Mito Rodrigues também na seleção do Uruguai, muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações para você receber também os vídeos postados aqui do nosso canal. Tá tendo muita notícia, a gente está trazendo com a maior frequência vídeos aqui no canal para você ficar sempre atualizado com as novidades e notícias do Vascão. Se inscreve, ativa o sininho aí para você receber tudo que a gente postar. Se você já é mais antigo, puder também hypar nossos vídeos, vou agradecer demais, muito obrigado aí a galera que está clicando no hypar, a galera que está se inscrevendo, todo dia chegando inscrito novo aqui também. Nossa meta é chegar a 230 mil inscritos, se puder se inscrever aí, vou agradecer demais. Bom, pessoal, em crescente evolução aí desde a chegada do Fernando Diniz, a dupla Coutinho e Nuno Moreira se firmaram aí praticamente como insubstituível no Vasco. Os dois jogadores foram titulares nas últimas 15 partidas aí com o Fernando Diniz. Os dois jogadores se tornaram imprescindíveis aí no time titular do Vasco. Com o Diniz, o Coutinho só não jogou quando cumpriu suspensão ou estava no departamento médico. Ele recebeu um cartão vermelho contra o Fortaleza, que o tirou do jogo contra o Fluminense na sequência. E teve uma lesão na panturrilha, o que afastou dos gramados em 4 partidas. Os números do Nuno Moreira são mais impressionantes ainda. Ele foi titular em todos os jogos do Vasco com o Fernando Diniz. Em quase 5 meses de trabalho, o Diniz transformou a cara do time e encontrou em Coutinho e o Nuno Moreira os pilares do seu estilo: a posse de bola, movimentação e intensidade ofensiva. A sintonia entre os dois se reflete nos números e também na confiança que o treinador deposita neles. Desde a chegada do Diniz, o Coutinho soma 6 gols marcados e 2 assistências, tendo aí um desempenho muito importante desde a época que ele jogava no Bayern de Munique. Nuno Moreira, desde a chegada do Diniz, marcou 5 gols e deu 5 assistências. Reportagem essa trazida pelo Globoesporte.com. Com certeza aí muita gente concorda totalmente com a reportagem, né, cara? Com essa matéria aí trazendo os números do Coutinho e do Nuno Moreira e a importância deles desde a chegada do Fernando Diniz. Como cresceu o futebol desses dois atletas, jogadores são muito importantes para o Vasco, praticamente quase todo jogo. Ou o Nuno Moreira faz um golzinho ou ele dá uma assistência. A mesma coisa o Coutinho, né? O Coutinho vem jogando muita bola nessa temporada. Muita gente queria o Coutinho na seleção brasileira. Tá nítido ali, você assistindo um jogo que falta aquele camisa 10 na seleção, né? Hoje, durante o jogo contra a Coreia, por mais que o adversário seja frágil, mas também ficou bem que escancarado, meio que escancarado ali, que faltava um meio de criação na seleção brasileira. Tem o Paquetá, que é convocado, mas não chega nem aos pés do Coutinho, na minha opinião, cara. O Paquetá entrou no segundo tempo, não fez absolutamente nada, e certamente aí o Coutinho é um jogador que tem uma característica praticamente única, porque não temos mais esse tipo de jogador, esse meia de criação, esse meia clássico, né? Hoje em dia é muito difícil achar esse tipo de jogador no mercado, e o Coutinho aí vem mostrando que tem condições sim de continuar em evolução e jogar a próxima Copa. Se ele continuar desse jeito, ajudando o Vasco, fazendo gols e assistências, e claro, o Vasco conquistando o título da Copa do Brasil, certamente ele pode se juntar ao PH, quem sabe na próxima convocação da seleção brasileira. Assim a gente espera. Quanto mais jogadores do Vasco forem convocados, melhor ainda pra gente, né? Com certeza aí, o Coutinho é um jogador que está em evolução muito grande com o Diniz. O trabalho do Diniz passa muito pelos pés do Coutinho, tanto que em muitos momentos você vê o Coutinho buscar a bola no zagueiro. Ele é meio que o percussor das jogadas, né? Ele inicia as jogadas do Vasco. Vem jogando também até ali como improvisado, como um camisa 5, né? No último jogo contra o Vitória, estava lá, dupla de volantes, Coutinho e Matheus França. Com certeza ali o Diniz vem implementando essas loucuras, digamos assim, né? Loucuras para o bem, porque está dando certo por enquanto. Vem conseguindo fazer com que o Vasco tenha novas variações táticas, o Coutinho voltando para buscar a bola no pé do zagueiro. Isso pode até mesmo surpreender os jogadores adversários. O Coutinho inicia jogadas, eles se preocupam em marcar o Verratti, e quando o Coutinho está praticamente esquecido, ele aparece lá perto da área para tentar fazer uma assistência ou fazer um gol. Com certeza o Diniz está implementando bem esse esquema aí, com a saída de bola começando com o Coutinho, e está sendo muito treinado lá no Vasco. E o Nuno Moreira é um jogador que é uma das melhores contratações aí da era Pedrinho no Vasco. Um grande acerto dessa diretoria,
que na época tinha o Marcelo Santana como diretor executivo. Aí quando é para dar crédito, a gente tem que dar, né, cara? Não tem como. Os caras acertaram em cheio na contratação do Nuno Moreira. Tem tudo para ser o jogador europeu com maior destaque com a camisa do Vasco nesses últimos anos, né? Deixa aí nos comentários o que você espera dessa dupla Coutinho e Nuno Moreira para a sequência da temporada. Números absurdos já dos jogadores. Bom, pessoal, além do Paulo Henrique, que jogou aí com a seleção brasileira, quem também jogou com a sua seleção foi o lateral direito Pumita Rodrigues. O jogador atuou 45 minutos na vitória do Uruguai por 1-0 sobre a República Dominicana. O lateral direito venceu 3 duelos, bloqueou uma finalização e teve um erro que gerou uma finalização do adversário. O Pumita foi titular no jogo de hoje, o Uruguai com a seleção bem mesclada, né? E com certeza o Pumita vem tentando se consolidar na seleção do Uruguai para jogar a próxima Copa do Mundo. Assim a gente espera, né, que o Vasco, quem sabe, renove o contrato com ele. Tem essa situação ainda que o Vasco vai decidir se vai renovar ou não com o Pumita. Ele tem contrato até o fim desse ano. Ele, inclusive, pode já assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Já poderia ter assinado no meio do ano, quando a janela de transferência estava aberta. Porém, ele gosta do Vasco, gosta de morar no Rio de Janeiro, gostaria de continuar no clube e renovar o seu contrato. Porém, o staff do atleta gostaria que ele tivesse uma valorização salarial e que pudesse ter mais minutos em campo para que ele possa ser convocado para a próxima Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Com certeza, é uma situação aí que gera até uma certa divisão entre os torcedores. Muitos querem até mesmo a renovação do Pumita, mas por um valor abaixo. Hoje ele tem um salário dos mais caros do elenco vascaíno, um salário de titular. Essas são as informações que temos. Não temos aqui o valor concreto, mas eu acredito que é mais de 500 mil. Um salário de titular é mais de 500 mil aí no Vasco hoje. Certamente aí o Pumita deve ter um salário fora dos padrões, pelo que ele vinha apresentando, né? Esse último mês ele foi bem na lateral esquerda, mas ele é reserva do Paulo Henrique, né? Que a posição dele é a lateral direita. Vamos ver o que o Vasco vai fazer, se vai renovar esse contrato ou se o Pumita vai deixar o Vasco no fim desse ano de 2025 e podendo jogar a Copa do Mundo sem ser jogador do Vasco. Comenta aí o que você acha dessa situação, se você renovaria com o Pumita, que está lá na sua seleção também. Cara, e quanto ao PH, né, mano? Falar o que do PH, né? O garoto sensação aí da seleção brasileira. Muita gente já até esqueceu que o Brasil gol de 5-0. O assunto do momento é só o Paulo Henrique. O jogador se destacou muito, mesmo jogando 22 minutos apenas de jogo contra a Coreia. O atleta mostrou que tem capacidade de ser titular da seleção brasileira no próximo jogo diante do Japão, na terça-feira, às 7h30 da manhã. E claramente aí o torcedor vascaíno tem uma grande expectativa que o Paulo Henrique possa ganhar essa titularidade. Até mesmo jogadores da seleção brasileira elogiaram bastante aí o Paulo Henrique. Teve comentário do Matheus Cunha, que é vascaíno, se você não sabe. Teve também do Bruno Guimarães. Certamente aí o Paulo Henrique encantando não somente os torcedores que estão pedindo ele como titular na seleção, até quem não torce pro Vasco, gosta do Paulo Henrique, quer ver ele como titular no próximo jogo, e também os próprios companheiros dele de seleção estão gostando do jogador, cara. É um absurdo o que o Paulo Henrique vem causando aí nesses últimos dias, um jogador que até pouco tempo estava jogando no Tubarão, cara. O cara jogou no Juventude, foi chutado praticamente do Atlético Mineiro, essa é a palavra, ele foi chutado do Atlético Mineiro, veio pro Vasco no primeiro momento. O técnico do Vasco, Maurício Barbieri, fraquíssimo Maurício Barbieri, escanteou o PH, deixou ele sem ser relacionado para jogos do Vasco, vinha treinando quase que separado, porque ele nem jogava. E após a demissão do Maurício Barbieri, a vida do Paulo Henrique mudou, porque veio Ramon Dias para o Vasco, ele começou a dar minutos, dar sequência para o Paulo Henrique. Rapidamente o Ramon Dias percebeu que o Paulo Henrique era mais jogador que o Pumita, até então titular da lateral direita do Vasco. O Paulo Henrique agradou muito o Ramon Dias, tanto que na rodada final, diante do Red Bull Bragantino, foi dele o passe pro gol do Serginho, cara. A jogada do PH foi monstruosa, cruzamento perfeito. O Serginho fez o gol que deixou o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. 50% da permanência do Vasco naquele Brasileirão na Série A foi graças ao PH. E nos outros anos, o ano passado, já vinha crescendo muito, já vinha tendo até certo ponto altos e baixos, muito mais altos do que baixos, mas nesse ano de 2025 foi um ano inesquecível, é um ano inesquecível para o jogador, onde ele se consolidou como o grande lateral direito do futebol brasileiro, um jogador extraordinário aí na posição, em anos que o Vasco não tinha um lateral dessa qualidade jogando ali como titular. Eu acho que o último foi o Fagner,
nem lembro mais. Acho que o último foi o Fagner, que o Fagner foi convocado quando ele jogava no Vasco também para a seleção brasileira. E depois disso, depois de todo esse tempo, o Fagner saiu do Vasco lá em 2013, agora que tivemos um lateral direito de altíssimo nível, um lateral direito de seleção brasileira. É um atleta que merece tudo que ele está passando, é um atleta que agradece sempre a Deus tudo que ele está conseguindo. Isso é muito bonito de se ver, né, cara? A gente torce pro Paulo Henrique como se ele fosse um parente nosso, como se ele fosse um irmão nosso. Claramente aí, todo mundo deseja muita sorte pro PH e que ele seja titular no jogo contra o Japão, porque se o Vitinho for titular, meu amigo, o Ancelotti está de sacanagem com o Paulo Henrique, né? Porque ele tem muito mais velocidade. A gente até falou mais cedo no vídeo que a gente explicou aqui como que foi a partida dele diante da Coreia. Ele é um jogador que dá profundidade. No primeiro lance dele, cara, ele deu um tapa na frente, saiu um monte de coreano correndo atrás do Paulo Henrique, ninguém pegou ele, mano. Com certeza é um lateral que tem uma velocidade absurda. É um jogador extraordinário. Tem um desarme maravilhoso. É um dos melhores roubadores de bola aí do Campeonato Brasileiro. Mostrou isso no jogo, tanto que em pouco tempo ele deu 2 desarmes nos coreanos. Também tem uma velocidade absurda, como a gente falou, uma força física de dar inveja. A velocidade, na minha opinião, é o maior ponto positivo do Paulo Henrique, que também tem drible, né, cara? Ele também faz umas coisas mirabolantes às vezes, mas a maioria das vezes ele consegue acertar algo ali que Messi, Cristiano Ronaldo faria, né? Em muitos lances ele faz uma jogada de Cristiano Ronaldo e depois dá uma vacilada ali de Lucas Oliveira, João Vitor, né? Mas na maioria das vezes agora, com a evolução do jogador, ele tá acertando mais do que tá errando. E é um jogador que está em constante evolução. Mesmo com 29 anos, o Paulo Henrique é um jogador que está em evolução. E desde a chegada do Fernando Diniz, que potencializou muito esse atleta, ele vem jogando muita bola no Vasco. E é mais que merecido, claramente, ele está na seleção brasileira, né? Comenta aí o que você achou do jogo do Paulo Henrique. Você aí que está podendo acompanhar agora, né, os melhores momentos do PH, você que trabalhou durante o dia inteiro, né, não teve essa oportunidade. Comenta aí o que você achou desse dia do Paulo Henrique, porque ficou marcado por ele pela estreia do PH, não pelo 5-0 na Coreia. Comenta aí. Bom, pessoal, tivemos mais detalhes sobre o plano de recuperação judicial do Vasco, que foi aprovado ontem à noite. A principal polêmica nos casos foi dívidas maiores, né? A proposta do Vasco incluía um deságio de 92%. A oferta teria irritado os credores e fez a Assembleia parar por 2 vezes. A Assembleia durou mais de 6 horas. A intenção do Vasco era a seguinte: para as dívidas maiores, estipuladas em até R$ 1,5 milhão, o clube queria pagar apenas 8% do valor original em um período de 10 anos. Os credores claramente não aceitaram essa oferta do Vasco. Após muita polêmica, as partes tiveram 2 opções na mesa dos acordos da classe trabalhista e que acabaram sendo firmados da seguinte forma: receber R$ 1,5 milhão em até 8 anos ou então R$ 5 milhões em 12 anos. O técnico Dorival Júnior, por exemplo, tinha uma ação de cerca de 12 milhões de reais e aceitou receber 5 milhões em 12 anos. Os casos dos empresários não entraram nesse acordo. O agente Carlos Leite, por exemplo, como não faz parte da classe trabalhista, funcionários, jogadores e técnicos, terá um deságio de 92%. Vale ressaltar que a situação do Valdir Bigode foi a que mais incomodou a diretoria do Vasco, já que ele não aceitou de maneira alguma essa recuperação judicial do Vasco, onde ele queria receber por totalidade os valores que o Vasco deve a ele, mas por sua vez ele só irá receber cerca de 8%. Ele ficou totalmente indignado com essa situação e, para não sair sem nada, segundo o próprio Valdir Bigode, ele teve que aceitar. O ex-jogador do Vasco deixou claro que foi proposto que só tinha um caminho: aceitar ou aceitar. Era sim ou sim. Essa foi a posição do Valdir Bigode. Para o Vasco foi maravilhoso. O Vasco conseguiu a recuperação judicial, a tão sonhada recuperação judicial, e agora demos um passo muito importante para uma outra situação extremamente importante dentro do clube, que é a venda da SAF do Vasco. Essa matéria, tanto aí sobre a recuperação judicial, esses detalhes, e também sobre a SAF, foi trazida pela ESPN. Segundo a informação, é a seguinte: o Pedrinho já trata com otimismo a venda da SAF e já tem um investidor muito próximo de comprar a nossa SAF. Está muito encaminhada a venda da SAF do Vasco para esse investidor. No entanto, estava praticamente descartado comprar o clube sem a recuperação judicial ser aprovada. Com a aprovação, o Vasco avançou consideravelmente para conseguir vender a sua SAF para um novo investidor. Não foram divulgados os valores da possível venda da SAF do Vasco e tampouco os empresários que têm interesse. O grupo que talvez, ou algum banco, como a Crefisa, né,
que foi o grande nome especulado nos últimos dias, né? A grande empresa especulada para comprar a SAF do Vasco foi o Banco Crefisa, e após o empréstimo de 80 milhões de reais aí ao Vasco, ficou nítido que existia uma grande possibilidade da Crefisa, sim, ser a nova dona, gerir a SAF do Vasco em breve. E, segundo essas informações, está bem encaminhada a venda da SAF. E o único nome que temos vazado e que faz total sentido em comprar a SAF é a própria Crefisa. Eu acredito que, se existir um investidor, esse investidor é a Crefisa. Se aparecer um outro nome, vou ficar bem surpreso, mas ao mesmo tempo feliz, já que eu quero que o Vasco seja vendido o mais rápido possível. Por mais que o Pedrinho está fazendo um bom trabalho aí agora como presidente do Vasco, está conseguindo coisas muito importantes no clube, algo que muitos presidentes não conseguiram por anos dentro do clube, e ele, em pouco tempo, conseguiu já desenrolar essa recuperação judicial e a reforma de São Januário. E também melhorou o elenco vascaíno. Depois de muitos anos, a gente não tinha um time mais competitivo como está tendo hoje. Certamente aí, muita coisa melhorou, muita coisa teve erro também da diretoria. A gente até falou mais cedo de contratações de jogadores que foram erradas e também outras escolhas, como a contratação de técnicos que não tinham o perfil do Vasco, como o Fábio Carille, também a contratação do diretor Marcelo Santana, e agora acertaram em cheio com o Admar Lopes, que para mim foi a melhor contratação aí do Vasco nessa temporada, trazendo aí um profissional de qualidade, um profissional que vai ser muito importante no futuro do Vasco, e que ele continue no clube por muito tempo, né? Que ele não chame a atenção do mercado, continue quietinho lá no Vasco. Mas os acertos foram muito importantes aí para essa sequência de temporada do Vasco, e o Vasco está hoje um pouco mais saudável, né? O Vasco está respirando mais agora, não está naquele caos, não está mais aquele cenário caótico de zona de rebaixamento, de Pedrinho contratando mal, de jogadores não jogando bem, de jogar dinheiro no lixo praticamente, né, cara? Isso já mudou. O Vasco acertou muito na janela de transferência. Como eu falei, com a chegada do Admar, muita coisa melhorou no futebol do Vasco também. E, claro, passa pelo trabalho do campo, com o Fernando Diniz e os jogadores, e também internamente com a diretoria. E a questão da SAF, a gente espera que seja vendida realmente, na minha opinião, o melhor caminho para o Vasco voltar a ser uma potência no Brasil é através de um novo investidor. É só ver o nosso rival Botafogo. O Botafogo não era nada, era um time médio para pequeno, não tinha título, não tinha relevância, nem torcedor tinha. Conquistaram muita coisa nos últimos anos, e o Vasco, se conquistar o que o Botafogo conquistou, meu amigo, com certeza aí vamos ver muito vascaíno feliz, e vai brotar vascaíno de onde você nem imaginava, cara, que eu sei que tem muito vascaíno escondido aí, porque infelizmente a fase do clube durante esses anos fizeram que o vascaíno ficasse escondido, sequer tivesse orgulho de vestir a camisa. Mas agora a gente espera que o Vasco volte com tudo, que seja vendida essa SAF, e se for vendido para a Crefisa, o Vasco acerta em cheio, porque é um grupo que já tem experiência no mercado brasileiro, fez um trabalho de excelência, um trabalho histórico no Palmeiras, digamos assim, histórico o que a Crefisa fez no Palmeiras, um clube que estava sendo rebaixado, muito semelhante aos anos que o Vasco passou aí nas últimas temporadas. O Palmeiras se recuperou graças ao trabalho da Leila Pereira, graças ao investimento da Crefisa, e hoje é essa potência na América do Sul, jogando Mundial contra times da Europa. Com certeza, todo ano é favorita a ganhar Libertadores. A gente quer ver o mesmo acontecendo no Vasco, caso a Crefisa apareça por aqui, né? A gente sabe quanto a Crefisa, a gente já falou várias vezes aqui no canal, mas é sempre importante ressaltar. A Crefisa, no primeiro momento, demonstrou interesse no name rights de São Januário, em comprar o nome de São Januário quando o estádio estiver pronto. Não sabemos ainda se vai acontecer a venda da SAF. Assim que tiver qualquer informação vazado o nome do investidor que vai comprar a nossa SAF, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento. Comenta aí o que você acha dessa venda da SAF. Quem para você é o melhor investidor para comprar o Vascão? Ô Pedrinho, caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse em colocar o nome da Crefisa no name right do São Januário. Não, Sr. José. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho. Valeu demais, forte abraço e é nóis!